quem não recebeu essa apostila aqui? A minha esposa, ela vai distribuir para quem não recebeu. Nessa apostila, vai ter um assunto de ontem que nós aprendemos, nessa primeira folha, que vocês estão vendo aí. E nessa primeira folha, primeira frase aí está o arrebatamento da igreja. Eu vou falar aqui as frases que está em negrito, porque tem alguns assuntos que eu não falei, mas eu só vou citar aqui para vocês lerem em casa. Então a gente aprendeu ontem as 3 medidas de farinha, depois nós aprendemos a base do arrebatamento, que é a Nova Jerusalém Celestial. Essa parte aí, que é a terceira frase, Deus colocou uma porta aberta diante da igreja, nós não falamos, né, com base nos textos, por causa do tempo, mas os irmãos podem ler em casa. Depois a gente viu a igreja vai tomar o seu lugar definitivo nas regiões celestiais, nós vimos. Depois nós vimos a igreja não foi destinada para o dia da ira, acerto de contas com as nações. E essa parte aí que eu coloquei, Laodiceia, é uma parte também que nós não vimos, mas é importante os irmãos lerem em casa, porque ontem eu li um texto que fala sobre a apostasia, que vai haver uma divisão entre a igreja que é de Cristo e a igreja apóstata. E aí, essa igreja apóstata, que nas características da igreja de Laodiceia é apontada essa igreja apóstata, nós vamos ver que há uma igreja que vai passar pelo arrebatamento antes da grande tribulação e há outra igreja que vai passar pela grande tribulação. Essa é a igreja de Laodiceia. Aí eu coloquei aí todas essas referências bíblicas, estão na ordem cronológica. Aí vocês leem que aí vai ter os mártires, como que eles vão ser mortos, as almas deles que vai estar debaixo do altar de incenso, depois que eles vão estar diante do trono. Eles também vai ter aqui base bíblica para eles ressuscitarem depois da grande tribulação. Então vale a pena os irmãos lerem em casa. E aí eu comecei a falar sobre o tribunal de Cristo. Eu também vou dar uma pincelada sobre este assunto, porque eu não terminei ontem. E é aí a última parte, aí, o tribunal de Cristo. Abra por gentileza, aí está as referências, mas abra por gentileza aí em 1 Coríntios 3, do 10 ao 15. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. Segundo a graça de Deus que me foi dada, como sábio arquiteto, eu lancei o fundamento, e outro constrói sobre ele. Ora, veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Ora, se alguém constrói sobre este fundamento um edifício como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um será manifestada, porque aquele dia a revelará, porque será manifestada mediante o fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém sobre ele edificou permanecer, edifício é Jesus. E essa base, ninguém pode trocar essa base ou colocar outra base por cima dessa. Então todo edifício que será construído tem que ser construído na base que é Cristo. Essa base que é Cristo te dá a garantia da salvação. Então, só de você ter a base que é Cristo, já te dá a garantia da salvação. Aí sobre essa base, vai ter um edifício. Aí, imagina aí, esse edifício. Eu vou colocar aqui a palha, o ouro, a prata, o feno, pedras preciosas. Então, o apóstolo Paulo, ele vai identificar as nossas obras sobre Cristo dessa seguinte maneira: a palha, o ouro, prata, feno, capim e pedras preciosas. Todas essas obras, elas vão passar aqui por uma fornalha. Vou colocar aqui o fogo. E aí esse fogo vai ser o filtro, que tudo isso daqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar. O que passar pelo fogo e permanecer, você vai receber sobre isso aqui que ele falou uma recompensa. Então vamos lá. A palha passa pelo fogo, permanece?
Ouro passa pelo fogo, permanece? Sim. Porque o ouro, quando ele passa pelo fogo, ele não vai ser aniquilado do outro lado. Mas o ouro, quando ele é passado pelo fogo, ele é refinado e todas aquelas coisas que é lixo, fica no fogo. Aí sai do fogo o ouro puro. É por isso que o ouro, para fazer do ouro uma aliança, uma joia, precisa misturar ele com outros materiais mais resistentes, porque só ele é maleável, ele puro. Então não dá para fazer uma aliança só com o ouro puro. Então eles misturam outros metais para fazer uma joia. Então o ouro, ele passa pelo fogo e permanece. Ele passa pelo fogo e permanece. A prata passa pelo fogo e permanece? Sim. Passa pelo fogo e permanece. O feno passa pelo fogo e permanece? Não. Pedras preciosas passa pelo fogo e permanece? Sim. Então, veja bem. Imagina aí. Se a sua obra aqui na terra foi palha, feno e capim, o que é que vai sobrar? Nada. Se a sua obra foi pedras preciosas, prata, ouro, acabou. Passando pelo fogo, vai permanecer? Amém. Se você não receber nenhuma recompensa aqui, você não vai perder a salvação. Entendeu? Porque o próprio texto diz que as suas obras vai passar pelo fogo. Você não passará pelo fogo. Aí, todavia, as suas obras passando pelo fogo, e mesmo que você não vai receber nenhuma recompensa, todavia você vai ser salvo. Por causa da base aqui, ó. Cristo. Aí eu coloquei na folha alguns símbolos de recompensa que quem fez as suas obras aqui na terra por simbolismo de ouro, prata e pedras preciosas vai receber. Aí nós temos aí 2 Timóteo 4:8, Tiago 1:12, 1 Coríntios 9:25 e 1 Tessalonicenses 2:19. Aí eu não vou pedir para os irmãos lerem, mas os irmãos leem em casa. Mas aí tem a coroa da vida, tem a coroa da glória, tem a coroa de gozo. E aí tudo isso são alguns tipos de recompensa que quem trabalhou para Cristo aqui na terra vai receber. Aí eu vou ler aqui um texto só para os irmãos serem encorajados a trabalhar para Cristo. Quando eu digo trabalhar para Cristo, é aquele tipo de obra que você realiza para o homem sem ter o intento de receber um benefício próprio. Ou seja, você está fazendo para Deus independente se vai ter um retorno ou não. Vocês estão entendendo? E aí eu vou ler aqui 1 Coríntios 15, 58, que vai dizer assim, ó: Portanto, meus irmãos e amados meus, sede firmes e inabaláveis, crescendo sempre na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Então, todo o trabalho que nós realizamos no Senhor, aqui na terra, no Senhor, não é vão. Todo o trabalho que você faz para o seu benefício próprio, que é palha, feno e capim, é vão. Os irmãos entenderam? Aí na folha que vocês estão aí na primeira, tem o trono branco. Só que o trono branco eu vou falar mais adiante. Então os irmãos podem virar a folha, que eu vou falar sobre o milênio. O milênio. E eu quero que os irmãos abram, por gentileza, Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, que diz assim: Bem-aventurados e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Quando a Bíblia diz bem-aventurados são aqueles que participam da primeira ressurreição, é aqueles de Adão até as 2 testemunhas que vai morrer na grande tribulação, que vai passar pela primeira ressurreição. Todos esses de Adão até as 2 testemunhas que vai morrer na grande tribulação e vai ressuscitar e vão ser arrebatadas para o céu, todos esses
vai reinar durante 1000 anos. Esse 1000 anos é um tempo onde Cristo, o Rei, vai descer e ele vai dar um tempo para Israel e para as nações. Aí os irmãos perguntam, por que 1000 anos? Por que não é 500 anos, 100 anos, por que é 1000 anos? Esses 1000 anos aqui, tem tudo a ver com o tempo sabático. Alguns aqui estiveram em uma das nossas aulas que eu falei sobre o sábado. E aí Deus estipulou um dia da semana para o povo descansar. Estipulou também um ano a cada 6 anos para o povo e a terra descansar. E aí tinha o ano do jubileu, que era a cada 50 anos, um ano, o povo e a terra também descansavam. Um dos motivos pelo qual o povo foi para a Babilônia é porque a terra não descansou os seus sábados, ou seja, os seus anos sabáticos. E aí nós temos de história hoje, segundo a Bíblia, de 5 a 6 mil anos. E aí, toda essa história da Bíblia, de 5 a 6 mil anos, a terra não descansou os seus sábados. Então, os 1000 anos que ela vai descansar são justamente esses anos sabáticos, que o ser humano não deixou ela descansar, que Cristo, no milênio, vai deixar ela descansar. Então, o milênio tem tudo a ver com a terra. O milênio tem tudo a ver com o descanso da terra e com Israel. E é isso que a gente vai ver hoje. Aí eu quero que os irmãos abram, já está aí em Apocalipse, Apocalipse 21:1 e 21:5, que vai dizer assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. 21:5. E aquele que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E me disse: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então nós temos aí um novo céu, né? E uma nova terra. Nessa terra aí, João fala que o mar já não existe, certo? Aí, para eu explicar isso para os irmãos, de maneira mais fácil, eu coloquei alguns desenhos aí, que eu vou explicá-los agora. E aí, nessa folha que está o milênio, tem todas as partes bíblicas que a gente vai ler e vai ver sobre isso. Tá bom, meus irmãos? Então, a gente vai ver, primeiro, o lugar onde Deus habita, que é Ezequiel 28, 13 e 14. Capítulo 28, versículos 13 e 14. Quem quiser anotar no desenho, essa primeira referência bíblica aí é do primeiro desenho. Então, quem quiser colocar essa primeira referência no primeiro desenho, pode colocar. Alguém encontrou? Alguém pode ler, por gentileza? Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobriam. O sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro, se te fizeram os argentos e os adoramentos, os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim, da guarda do Egito, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no vidro das pedras andadas. Isso. Então a gente vai ver aí duas palavras interessantes. Primeiro, o monte de Deus, onde Satanás foi estabelecido, mas antes ele estava no jardim de Deus. Vou colocar umas árvores aqui, porque jardim está sempre referente a árvores, né? E aí o trono de Deus, ele está aqui, ó. Esse é o primeiro desenho que a gente está vendo aí. Então a Nova Jerusalém, ou o trono de Deus, está aqui. Tem o Monte Santo de Deus, que era chamado de Sião, e tinha o Jardim de Deus, onde os anjos habitavam, aqui. Então aqui era a habitação de Deus. Isso aqui é na eternidade.
E agora eu quero que os irmãos abram em 2 Pedro 3, versículos 5 e 6. Faz parte também desse primeiro desenho na folha. 2 Pedro 3, 2 Pedro capítulo 3, versículos 5 e 6. Todos encontraram? 5 e 6? Isso. Eu vou ler aqui. Porque eles voluntariamente, eles os ignorantes, ignoram isto, que pela palavra de Deus os céus existem desde os tempos antigos, ou seja, desde a eternidade, e que a terra foi tirada das águas e que no meio das águas subsiste, e que por meio da água o mundo de então foi submerso e pereceu. Então aqui, nós temos águas. E aí o texto está dizendo que a terra, ela foi tirada da água. Aí eu vou colocar aqui algo aqui parecido com a terra. Que esse texto, ele não fica claro a gente lendo ele agora. Mas agora que a gente já entendeu que há as águas e que a terra, aqui é a terra, tá bom? Terra. Foi tirada da água. A gente vai agora para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. E a gente vai ler do 6 ao 10. Esse texto que eu li, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 6, é o mesmo que Gênesis 1, 2, que vai falar assim, a terra estava informe e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus soprava ou pairava sobre a face das águas. A face das águas é isso daqui. Aí no versículo 6 vai dizer assim, então disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Não está dizendo isso? Então vou fazer outro desenho. Haja uma expansão no meio das águas. Correto? Haja uma expansão no meio das águas. E haja separação entre águas e outras águas. É isso que está escrito? Vou ler o 7. E fez, pois, Deus a expansão, dividindo as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam por cima da expansão. Correto? Vou ler mais um. Chamou Deus a expansão céus. Correto? Chamou Deus a expansão céus. E foi à tarde, amanhã, o segundo dia. Correto? Então ele está dizendo que a expansão está aqui. E fora da expansão tem águas. E dentro da expansão tem águas. Correto? Vou ler mais um versículo. Chamou Deus ao elemento seco, terra. Correto? E ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Então o que Deus fez? A terra está aqui, gente, E aí ele dividiu aqui, Uma parte é terra seca e a outra parte é o mar. Correto? Correto? Então, o texto está dizendo que aqui tem água e sobre a expansão tem água. Correto? Cientificamente, é comprovado que o espaço ele tem um limite. Cientificamente. Ou seja, é como se a Terra estivesse dentro de uma caixa, onde se o ser humano conseguisse ir até o final dessa caixa, ia ter uma parede para cá, outra para cá, outra para cá e outra para cá. Estão compreendendo? Segundo a Bíblia, aqui tem água, depois vem a expansão, depois vem a terra, ou seja, a terra está no centro da expansão. Aí nessa expansão, vamos ler o texto, a partir do 14. Então disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para que haja separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais das estações, dias e anos, e sirvam de luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os 2 grandes luminares, que é o Sol e a Lua, e também as estrelas e as constelações. Não é isso? Então aqui Deus pôs aqui, o Sol, a Lua e as estrelas. Isso aqui é o que a gente olha para o céu e enxerga, que é o Sol, a Lua e as estrelas. Correto? Aí a Terra, se os irmãos perceberam,
ela não foi dividida em continentes ainda. Há uma porção seca e outra porção água. Ou seja, a Terra, na sua criação, na sua formação, era somente um continente. Estão percebendo? O continente era chamado de Terra. Os oceanos que nós temos hoje era um só, que era chamado de mar. Aí fica uma dúvida agora, por que a gente tem hoje continente? Por quê? Pensa aí. Eu vou dar outra dica aqui. O dilúvio foi na Terra toda? Ou somente onde Noé habitava? Oi? Foi na Terra toda. Então, no dilúvio, a gente vai ler isso agora, viu? No dilúvio, essa porção seca tornou a ser água novamente. Porque fala que todo o monte, até certos côvados para cima, foi submerso na água. E aí a gente vai ver daqui a pouco como que o dilúvio aconteceu, para a gente entender um novo céu e uma nova terra. Mas primeiro eu queria ler só um texto aqui em Gênesis 3:18. Que depois que Adão e Eva desobedecem a Deus e recebem as suas consequências, a terra também recebeu as suas consequências. E em Gênesis 3:18 vai dizer assim, depois que Deus dá as consequências para Adão, Eva e a serpente. Espinhos e abrolhos te produzirá, está falando da terra, e comerá as ervas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que retornes à terra, porque dela fostes tomado, porque tu és pó e ao pó voltarás. Então, depois que Adão e Eva pecam, algo aqui na criação da terra aconteceu. Porque antes ela não tinha nem espinhos e nem abrolhos. Depois que Adão e Eva pecaram, a terra recebeu, eu vou chamar aqui de uma maldição. Por que maldição? Porque ela não tinha espinhos e não tinha abrolhos. Agora que Adão e Eva peca, ela vai receber espinhos e abrolhos. Correto? E aí lá em Gênesis capítulo 7, vamos lá, Gênesis capítulo 7, é isso mesmo. Gênesis 7:11. Dos animais limpos e dos animais limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as aves no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês. Nesse dia, comeram-se todas as fontes do jardim, e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Isso. Então, para Deus conseguir encher a terra, alguns ateus, que é mais pro lado da ciência, eles comprovam que a terra hoje, com a água que ela possui, se fosse para ter outro dilúvio, não tem água suficiente para ter outro dilúvio. E naquela época, também, se fosse para ter um dilúvio, com a água que somente tinha na terra, não era suficiente para ter o dilúvio. Então, o que aconteceu aí? Aqui está a terra. Aqui a água e aqui a terra. Aí acontece